Então, pessoal, dando sequência às nossas aulas, o pessoal vai chegando aos pouquinhos agora. A gente deu esses 5 minutos de tolerância aí. Então, vamos dar sequência. Compartilhar minha tela aqui com vocês. Vocês estão acompanhando minha tela aí? Sim. Beleza. Pessoal, na verdade, antes da gente dar início, eu vou fazer uma chamada. Não, vou corrigir isso aqui primeiro. Porque ontem mesmo eu fiz a chamada e vi que tinha um pessoal que não conseguiu responder, porque eu não sei se caiu a internet, ficou mudo. Então, vou fazer mais de uma chamada. Mas é só para a gente evitar esse tipo de erro. Então, o que eu queria falar com vocês? Eu queria fazer uma pergunta. Vocês, por acaso, conhecem o LinkedIn? É uma plataforma de empregos? Conheço. Conhece? Tu tem cadastro lá eu já? Conheço. Como é que... Eu tenho. Tem. Tu já procurou? Já pesquisou lá como é que estão os empregos e tudo mais? Já tem familiaridade com a plataforma? Eu tinha, né? Eu conheci, mas quando eu tava fazendo técnico no IFE, Sim. aí o nosso professor ele pediu para nós fazer um cadastro no LinkedIn, a gente fez, mas aí como eu saí do IFE, eu saí do LinkedIn também, desinstalei do meu celular. Sim. Então, pessoal, para quem não conhece, o LinkedIn ele é como se fosse o Facebook dos empregos. É uma rede social que ela só é basicamente para te ofertar e procurar emprego. Então, se vocês quiserem, mais adiante eu posso ensinar vocês como mexer nessa plataforma e como criar um perfil lá, porque vocês estão estudando para ter uma profissão, né, galera? Então, você já tem que se familiarizar, procurar esse tipo de vaga. E essa plataforma, ela funciona, cara. Pô, tem uma quantidade de emprego lá que vocês não fazem ideia. Em tudo que é lugar do Brasil. Né? Então, se vocês estão dispostos a sair para trabalhar, cara, lá tem muita oportunidade. E ainda mais que vocês vão ter formação depois, né, cara? Esses tempos mesmo, eu estive falando com meu irmão, que ele é mecânico industrial também. Ele trabalha lá em Caxias. Ele disse que lá tem muita vaga. Então, se vocês quiserem mais adiante, posso ensinar a criar esse perfil nessa plataforma aí para busca de empregos. Enfim, outra coisa, né? Com elaboração de currículos também. De repente, eu posso ajudar mais para frente e dar uma aula, pegar uns minutinhos da aula, para a gente aprender a fazer currículo também, que às vezes, ninguém nunca me ensinou isso enquanto eu estava estudando. Então, se vocês quiserem, eu posso até ajudar também a fazer. A gente reserva uns 10, 15 minutos para aprender a fazer esse tipo de coisa. Que é básica, mas tem gente que não sabe. Eu não sabia. Então, se alguém precisar e dar um toque, pode chamar no privado também. Depois a gente conversa melhor sobre isso. Agora, falando propriamente da aula, né, pessoal? Hoje eu acho que a aula vai ser um pouco mais curta, porque o material delimitado para hoje ele não é tão extenso. Lá na apostila, conforme o nosso cronograma, né? Então, pessoal, primeiramente eu vou corrigir as questões de ontem. 2 questões que, ao meu ver, eram bem simples. A primeira questão aqui, ela pedia definição de usinagem, né? Isso aqui, pessoal, tinha lá na apostila mesmo. Se eu não me engano, é a página 14. Segundo a norma DIN, né? O que é usinagem? O que é o processo de usinagem? Aplica-se a todos os processos de fabricação onde a gente tem a remoção de material sob a forma de cavaco. É muito simples. Quando eu pedi para vocês definir usinagem, é só vocês colocar assim, ó, é um processo de fabricação onde a gente produz peças
e tem remoção de material. E esse material sai em forma de cavaco. Ou esse material que sai é denominado de cavaco. E aqui também eu pedi para vocês definirem cavaco, né? Então, o cavaco ele é a porção de material que é retirado dessa peça. E ele caracteriza por apresentar a forma irregular, que é aquele emaranhado que eu mostrei lá para vocês, um monte de fio metálico enrolado, que é afiado, pode cortar a mão da gente. Enfim, essa aqui estava bem tranquilo, tinha lá na apostila. Essa aqui vocês já tinham que procurar um pouquinho mais, mas também eu falei ao longo da aula também, né? Mas tinha lá também, se fosse procurar. Era para falar, para citar, na verdade, 3 operações que a gente pode realizar com o torno. A furação, né? Que a gente até viu um vídeo de como fazer uma furação. Pelo menos a gente teve uma noção básica lá com a broca, que nem aquelas brocas que a gente usa para a parede mesmo. O faceamento, que é aquele processo. Esses aqui são os que eu coloquei, né? Tem vários outros. O faceamento, que a gente retira material da face do cilindro, né? Em vez de tirar da lateral, a gente vai tirar da face do cilindro, por exemplo. E também tem o torneamento cilíndrico, que é aquela retirada de material da região externa da peça ou da região interna. Bom, acho que estava bem simples. Alguém tem alguma dúvida aí? Colocou algum processo diferente? Colocou uma definição diferente dessa? Alguém quer deixar alguma colocação? Senão eu vou dar sequência aqui mesmo pro conteúdo. Tranquilo, pessoal? Então vamos embora. Tranquilo. Vamos embora, então. Se tá muito fácil, não sei quem acha que foi o Wagner mesmo que me falou que estava tranquilo demais. Não, eu estava tranquilo, não faço, não, professor. Sai, Tá certo. Bom, pessoal, então vamos dar sequência então à nossa aula, né? Então, todos os conjuntos mecânicos que nos cercam são formados por uma porção de peças. Tudo que é lá que a gente olha, a gente vê peça, vê mecanismo, principalmente no ambiente industrial, né? A gente que é mecânico industrial, a gente tem que lidar no nosso cotidiano com conjuntos mecânicos, com peças, móveis, todo tipo de elemento de máquina. Vocês vão encontrar muito por aí, por exemplo, eixos, anéis, discos, rodas, engrenagens, juntas, luvas, suportes, parafusos, e também carcaça carcaça de bomba, por exemplo, cuja única função também é proteger esse equipamento, né? Então, para que essas peças sirvam às necessidades para as quais foram fabricadas, né, elas devem ter exatidão de medidas e um determinado acabamento em suas superfícies. Bom, pessoal, mas o que a gente fala tanto que as peças elas têm que ter uma fabricação ali com uma certa exatidão, com acabamento bom, mas o que significa isso? Vocês já fizeram alguma disciplina de metrologia? Que eles falaram isso aí ou ainda não? Bom, de qualquer forma, eu vou falar para vocês que é importante a gente ter essa noção, né? A gente precisa entender o que é essa exatidão. Então, né, o que é a tolerância dimensional? O que é a tolerância? Então, é a variação aceitável, né, entre dimensões maiores ou menores das pré-estabelecidas no projeto. Digamos assim, pessoal, vocês vão lá fabricar um eixo. Esse eixo ele tem que ter 25 milímetros de diâmetro. Aí lá, por um descuido, vocês fizeram esse eixo lá com 24,9 milímetros de diâmetro. Imagina. Imagina se tivesse que ser 25 certinho lá, 25 milímetros. Vocês iam ter que pegar esse eixo e botar fora. Isso é material que vai fora, é custo.
com certeza lá o chefe não vai gostar. Então, existe uma tolerância, né, pessoal? É uma faixa aceitável de valores. Então, sempre no projeto é bom quando vocês forem usinar, vocês vê lá qual é a tolerância. E aí vocês respeitem essas tolerâncias. Vai ser alguma coisa na ordem de milímetros lá. Mas é bom vocês já ter esse conceito bem fixado. E quando vocês pegarem um projeto, vocês vão ver lá, tem a tolerância dessa peça. Então, a superfície, né, das peças, elas apresentam irregularidades. Quando a gente observa as peças em detalhes, por exemplo, às vezes a gente pega uma peça que é muito brilhosa, cromadinha, assim, né? Parece que a peça é bem lisa, que o acabamento dela é bom. Mas aí quando tu coloca lá no microscópio, a superfície está horrível. Então, né, a gente tem que ter... e isso é muito importante, ter um acabamento bom. Então, o cuidado que vocês têm na hora da usinagem, na hora de fabricar a peça, ele afeta diretamente, né, a rugosidade superficial, que é esse acabamento superficial. Então, a importância do estudo do acabamento superficial aumenta na medida em que cresce essa precisão, esse ajuste, ou seja, onde essas tolerâncias diminuem. No caso, né, onde somente a precisão dimensional de forma e de posição não é suficiente para garantir a funcionalidade do par acoplado. Vou dar um exemplo para você. Imagine que vocês estão fabricando um eixo. Aí vocês estão lá com pressa, fabricam o eixo lá de qualquer jeito, e o acabamento ficou ruim. Não ficou muito bom lá, não ficou dentro do limite aceitável. Ou seja, o que isso significa? A superfície da peça de vocês ficou muito áspera. Vocês fabricaram muito rápido, sem ter cuidado. Aí, digamos que vocês colocam esse eixo para trabalhar. O que vai acontecer? Bom, pode acontecer muitas coisas. Mas, se tratando de eixos, esse eixo pode vibrar muito. E o que isso acontece? Se teu eixo vibrar muito, significa que teu equipamento ele vai estragar mais rápido. Ele vai quebrar mais rápido. Então, lá, quando vocês estiverem fabricando alguma peça, se preocupe com acabamento superficial. Observem as tolerâncias dimensionais. Lá no projeto já vai ter que tipo de acabamento essas informações vão ser passadas. Talvez mais adiante a gente vai abordar mais em detalhes esse assunto. Mas o que eu estou querendo dizer aqui para vocês? Não apurar a fabricação, né? Ou pelo menos tomar cuidado com a questão do acabamento. Então, sob o ponto de vista, né, dos processos de fabricação, como eu disse ontem até, são possíveis fabricar essas peças de dois modos. Que é sem a produção de cavacos, né, que a gente viu que é a usinagem. Na verdade, perdão, sem a produção de cavaco, que é aqueles processos que não são a usinagem, né, porque a usinagem ela tem a produção de cavaco, que é a remoção de material. Aqui tem nessa imagem, esses aqui são os processos de fabricação sem cavaco. A gente tem perda de material aqui, mas bem pouco. Né? A gente tem a fundição, laminação, treflação, forjamento, corte. Aqui até trouxe a galera que gosta de carro aí. Não sei se já viu um virabrequim. Um virabrequim é feito dessa forma. Aqui, até eu tenho um vídeo aqui. Ele é feito por forjamento. Eu vou mostrar para você. Vamos ver. Aqui, pessoal, essa aqui é a técnica de produção chamada forjamento. Aqui eles vão fabricar, não sei se vocês já viram aqueles tanques de armazenar combustível que são redondos, são esféricos, na verdade. Tem os caminhões que passam com aqueles tanques arredondados. Ali na volta da refinaria, a gente volta e meia vê esses caminhões que transportam combustível. Tem os tanques bem arredondados, assim,
que é chamado de vaso de pressão também, quando armazena gás. Aqui ele está vai fabricar metade daquele tanque. Agora vocês vão ver como é que vai ser. Vem o pulsão, então, né? E ele vem o pulsão e aperta essa peça aqui nesse molde e vai moldando a peça. A peça vem quente, uma temperatura bem elevada, para poder dobrar, né, o aço, porque senão fica muito mais difícil. Aqui, ó, e no fim, pessoal, não sei se vocês percebem, fica uma semi-esfera aqui. Depois o pessoal faz outra igual essa aqui, vem um soldador e só fecha. Junta as duas e faz um tanque de armazenamento de gás. Deixa eu... Aqui, pessoal, olha aqui, vocês estão vendo? Semelhante a isso aqui, ó. Esse... Porque não tem como fazer esse tipo de... Aí sim, não tem como fazer usinado, né? Aí tu parte para outro processo de fabricação. Vamos ver se ele mostra mais alguma coisa aqui interessante. Olha aqui, pessoal, o tamanho dessa peça aqui é gigante, ó. Esse aqui é um processo de forjamento. Ó. Aquilo. Isso aqui, pessoal, sabe o que que é? É um rolamento. É uma das partes de um rolamento. Por incrível que pareça. 89 toneladas pesa esse negócio. Imagina o tamanho de equipamento onde não é utilizado esse rolamento. Então, dando sequência aqui. Bom, então, quais outros processos que a gente também aqui? A gente tem laminação, perfilação, fundição, corte. Bom, na maioria dos casos, né, aqui no caso da fundição, ou desses processos sem produção de cavaco, na maioria dos casos, as peças metálicas elas são fabricadas por fundição ou forjamento, né? Essas, na verdade, na maioria dos casos, as peças que são fabricadas por esses processos, elas necessitam de alguma operação posterior. Bom, o que acontece, né, pessoal? Quando a gente fabrica uma peça por um desses processos aqui, as superfícies elas ficam muito grosseiras, o acabamento é muito ruim. Então não tem como a gente colocar, por exemplo, imagina que você vai fazer um eixo por forjamento aqui. Vai ter que ficar lá com o martelo, tentando deixar o eixo bem cilíndrico, assim, bem redondinho. Cara, tu não vai conseguir. Então, para te fazer isso, teria que, depois de fazer o eixo por forjamento, tu ainda teria que usinar ele. Então, o que acontece? Quando tu utiliza uma técnica dessas aqui, os teus materiais, eles deixam de apresentar, como é que a gente pode chamar? Saliências, reentrâncias, furos com rosca, por exemplo, e outras características, que só pode ser obtida por meio da produção de cavacos, né? Como é que a gente vai produzir uma rosca, por exemplo, por um desses processos assim? Não tem como. Tem que ser por um processo onde tem a remoção de material. Bom, então isso ainda inclui, né, as peças que, por questões de produtividade e custos, não podem ser produzidas por processos de fabricação convencionais. Então, pessoal, eu vou mostrar agora aqui para vocês outros processos. Aqui, deixa eu ver.
Essa aqui é a laminação, pessoal. Isso aqui é tudo na indústria que a gente chama de siderúrgica, que é lá quem pega o aço, lá quem molda o aço em primeiro lugar lá, é esse pessoal aqui da indústria siderúrgica. Olha só como quando os caras querem fazer uma... Ó, os caras vêm com uma chapa lá, ó, na indústria siderúrgica. A chapa está a uma alta temperatura. Aí eles passam nesse equipamento aqui, que é chamado de laminador. Vocês estão vendo aqui em cima, a peça ela é afinada. A gente altera as dimensões dessa peça, dessa chapa metálica. Então ela está sendo laminada, está tendo a sua espessura reduzida. Ela também pode ser laminada aqui nas laterais, olha. Olha aqui a imagenzinha, a ilustração. Depois ela segue para a linha de produção. Esse tipo de processo aqui ele é utilizado para aumentar a resistência, por exemplo, da chapa. Porque quando esse material sai lá da indústria siderúrgica, ele não tem... As propriedades dele são muito ruins. As propriedades mecânicas, questão de dureza do material. Então ele precisa de alguns processos posteriores para aumentar essa resistência mecânica, aumentar as propriedades de forma geral, né? Melhorar o material. Bom, e a gente tem os processos também, né? Que é como a gente tinha falado ontem, já a gente falou bastante, que é os processos onde tem a retirada de material, são esses aqui: a fresagem, o aplanamento, o torneamento, furação e serramento. Serramento, acho que todo mundo já viu alguém serrando alguma coisa. A maioria aqui já pegou um serrote e já serrou um pedaço de madeira ou uma terra e cortou um pedaço de metal. A furação também, acho que todo mundo já pegou uma furadeira e furou uma parede. É a mesma coisa, só que aqui muda a ferramenta e a gente está falando de aço, né? Vocês são mecânicos, industriais, serão. Então, vocês têm que se acostumar que o dia a dia de vocês vai girar em torno dos materiais metálicos, principalmente o aço. Bom, pessoal, alguém tem alguma pergunta até esse momento? Tem algum questionamento, alguma curiosidade? Qualquer dúvida aí pode interromper, não tem problema, galera. Bom, então, dando sequência, né? Ainda os processos de usinagem eles se limitam, né? Na verdade, eles têm outra classificação, que são os processos de usinagem com ferramenta de geometria definida. O que é uma geometria definida, pessoal? Isso aqui é uma geometria que tem um formato que a gente pode dimensionar, a gente pode ver como é que é. Aqui a gente vê nitidamente o gume cortante. Vocês estão vendo aqui dessa broca? Na verdade, isso aqui é uma fresa. Aqui a gente tem uma broca, ó. Essas brocas aqui, a gente vê que tem essas arestas cortantes, bem definidas. Aqui é uma ferramenta de usinagem. Num torno convencional, a gente utiliza esse tipo de ferramenta aqui. Vou botar com laser aqui, ó. Aqui, ó, mais adiante a gente vai falar, mas essa ferramenta ela tem um gume cortante. Isso aqui é a parte que vai em contato com a tua peça quando tu quer cortar ela. Então, vocês podem ver que ela tem uma geometria definida. A gente consegue calcular isso aqui, essa área. A gente consegue calcular o ângulo que tem aqui, o ângulo de afiação. Aqui também, que é uma ferramenta de fresa, né? Aqui vocês podem ver uma ferramenta convencional fazendo rosca. Ó, a gente vê que tem um gume cortante aqui. Aqui tem uma peça sendo torneada, né? O torneamento cilíndrico externo. Esse é o fresamento. Esse processo aqui é muito legal, pessoal. É bonito de ver. Então, né? Que tipo de processo a gente faz com as
com a usinagem com ferramenta de geometria definida. A gente pode tornear uma peça, a gente pode alargar um furo, a gente pode fresar, a gente pode brochar também, que tem o brochamento lá, tem o processo de furação, serrar, rosquear e planar. E tem outros, entre outros processos. São os processos mais convencionais na indústria metal-mecânica, que são esses processos aqui, eles são utilizados para fabricar uma peça mesmo. Agora a gente tem a usinagem com ferramenta de geometria não definida. Isso pode causar um pouco de estranheza, pessoal, mas eu aposto que vocês já ouviram falar algum desses processos. Então, aqui, ó, os processos... quem nunca pegou uma lixa, não lixou alguma coisa, o lixamento ele é um processo de usinagem com geometria não definida. Retificar, lá que nunca, a galera também que gosta de carro, o pessoal vai lá e retifica os motores, faz o burnimento no motor, o processo de polimento também, o jateamento, o tamboreamento, né, são processos aí que são voltados à usinagem com ferramenta de geometria não definida. Mas como que acontece a remoção de material a partir de uma ferramenta de geometria não definida? Então, pessoal, a remoção ela é realizada, né, pela ação de grãos. Lá quando vocês pegam a lixa, parece que ela não tem um monte de grãozinho em cima, um monte de grão áspero assim. Aquilo lá são os grãos abrasivos. Então, esses grãos, por que disse que ela não tem geometria definida, né? Porque esses grãos eles não têm uma forma certa. Eles são todos estranhos, lá, angulosos. Uma hora peguem uma lixa lá, vocês vão ver. Cada grão daquele, um é diferente do outro. Nenhum é igual. Porque eles não têm uma geometria... justamente, eles não têm uma geometria definida, né? Então, esses grãos, né, eles são feitos de materiais muito duros mesmo. Tem lixa até de vidro. Aqui no Brasil não é muito famosa, né? Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, o pessoal usa muita lixa de vidro para lixar madeira, lixa de areia, de sílica, né? Que é areia, que são, acho que devem ser as mais comuns aí. Bom, então esses materiais mais duros, eles são colocados em interferência com a peça e acabam removendo o material. O que mais que eu posso falar aqui? Então, justamente, nós somos chamados que a impossibilidade, né, de definir geometricamente as arestas da ferramenta abrasiva ou do elemento abrasivo levou o nome desse processo, né, que é os processos de geometria não definida. Então, para que a gente utiliza, né? Por que são utilizados a usinagem com ferramenta de geometria não definida? No slide anterior, a gente falou que os processos mais convencionais, ou seja, aqueles com geometria definida, eles são utilizados justamente para produzir as peças. Então, imagine lá, a gente tem um tarugo lá, a gente tem um cilindro, a gente vai lá e produz o nosso eixo, né? Só que, lá no fim, a gente produziu o eixo com as dimensões adequadas, lá pelos processos convencionais, mas digamos que o acabamento ficou meio ruim, assim, e tem sobremetal, ou seja, vocês têm um eixo lá que tem que ser de 25 milímetros e vocês deixaram 25,2 milímetros de diâmetro. Como é que tu pega e coloca no torno, será? Será que precisa colocar no torno? E se o acabamento estiver ruim? Se estiver muito rugoso, muito áspero a superfície? Então é aí que entram os processos, né, com ferramentas de geometria não definida. Eles são utilizados, né, para melhoria da exatidão dimensional, justamente para a gente fazer o último ajuste lá. Por que lá nos motores a gente faz a retificação? Que não pode ter folga entre o cilindro e a camisa do motor. Então a gente vai lá, retifica, deixa essa exatidão dimensional, a gente deixa bem, nas melhores condições, as condições mais adequadas.
ou seja, o mais exato possível, com a menor tolerância, né, para não ter folga lá. Também a gente usa para dar melhoria na exatidão geométrica das peças. A melhoria da qualidade superficial, a gente pode dar um polimento, um processo desse aqui. Uma lixa, não sei se... Eu já fiz muito lixamento onde as peças ficavam espelhadas, que nem espelho mesmo. Pega lá uma lixa que tem uma granulometria bem fina, tu pega e deixa a tua peça brilhosa. Coisa mais bonita. E então, né, e obviamente, né, alteração das características superficiais. Aqui eu separei alguns desses processos. Eles não são tão convencionais, mas acho legal apresentar eles, porque a gente saber o que são a gente fala tanto de usinagem com ferramenta de geometria definida, e esse aqui a gente acaba não abordando tanto, mas eles também são importantes. Então, bom, a gente tem a retificação, a gente tem a lapidação, que é um processo de acabamento, lixamento, quando a gente vai lá afiar uma faca, por exemplo, a gente usa o lixamento. O pessoal que mexe com cutelaria aí tem várias lixas, tá? O tamboreamento, que é um processo bem interessante, vou mostrar um vídeo para vocês depois. O burnimento, que se faz lá nas camisas dos motores, o acabamento final. Eu não sei dizer se todos os veículos automotores eles é realizado o burnimento, né? Mas nos veículos mais pesados, como caminhões, o pessoal vai lá e faz o burnimento no motor. Também vou mostrar como é que é. O próprio polimento, né? Que faz com uma lixa, por exemplo, com um grão bem fino ou com um grão abrasivo bem fino. Jateamento, que é mais uma limpeza. O pessoal faz uma limpeza nas peças, o jateamento também. Bom, então qual é o principal requisito aqui desses materiais, das ferramentas de geometria não definida? Primeiro, elas têm que ter elevada dureza. Esses grãos eles têm que ser bem duros mesmo. Estou falando de dureza mecânica. Eles têm que ter estabilidade térmica, né? Não sei se vocês viram nesse caso aqui, ó. Como é que vocês imaginam que seja a temperatura aqui? Ela é extremamente elevada. Então esse material ele tem que resistir a altas temperaturas e ele também tem que ter estabilidade química. Ou seja, ele não pode reagir quimicamente com a peça que a gente está lá trabalhando, né? Bom, mas assim, ó, antes de entrar nesse outro slide, eu vou mostrar para vocês alguns desses processos aqui. Eu separei alguns vídeos. Eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui, pessoal, olha como é interessante esse processo aqui. Esse aqui é chamado de tamboreamento. Esse cara aqui, para que serve o tamboreamento, né? Ele é feito para dar acabamento, como a gente tinha falado, né, anteriormente. Então aqui, pessoal, eles têm uma roda, ó. O tamboreamento, o que acontece? Tem um tambor mesmo. Vamos ver se ele mostra aqui. Aqui, ó, tem um tambor desse tipo aqui. Tu enche ele com um elemento abrasivo, é tipo uma areia, assim, pessoal. Só que é um elemento bem específico. Mas ele é tipo uma areia, imagina uma areia mesmo. E aí ele tem esse tanque aqui, né? Esse tanque vibra. E essas partículas que são abrasivas, ou seja, as partículas que tiram o material da peça, ou seja, que usinam essa peça, elas ficam vibrando e se movimentando na superfície desse material. Dessa peça, na verdade. Então, olha lá como é que era a superfície dessa roda, desse aro aí. Olha lá, era bem feia, né? Estava bem oxidada, sem polimento. Agora preste atenção como é que vai ficar depois do processo de tamboreamento. Olha aí, fica vibrando assim, né? Eles deixam lá um tempo. Eles colocam também um lubrificante aqui, talvez até um pouco
Não sei, algum lubrificante bem específico. Não vou me arriscar a dizer o que é. Aí tem essas partículas aqui que parecem umas pedrinhas. Só que é de um material bem específico. Talvez não seja sílica. Pode ser que sim, pode ser que não. Enfim, né, tem essas pedrinhas aqui. Esse elemento abrasivo ele fica vibrando lá na superfície. E olha como é que é o resultado, pessoal. A diferença é que fica completamente diferente. No final, a gente tem uma superfície espelhada. Fica até bonito. Olha, a roda que era feia. Olha aqui. Era uma roda feia, ó. Como mudou completamente depois do processo. Esse processo é muito interessante, ele é bem específico nesse tipo de serviço, né, em oficinas, só em oficinas especializadas mesmo. Tem. Vamos ver que outro tipo de processo eu separei. Esse aqui é bem legal. Aqui a gente tem a produção de uma rosca com o torno. Olha só, pessoal. Aqui tem a ferramenta, né? O cara botou um pouquinho de óleo lá para dar uma lubrificada, para não detonar a ferramenta dele. E aí eu quero que você observe uma coisa. Olha a velocidade que está esse rotor aqui. É muito baixo. E um processo de usinagem normal, que a gente quer desbastar a peça ou deixar ela com acabamento maneiro, mais adequado, na verdade, a gente tem que girar essa peça com uma velocidade muito alta, pessoal. Até eu acho que ele coloca aqui no início, ó, ele faz, olha aqui. Olha a velocidade que está girando essa peça. Ele só está desbastando o material agora no início. Aí ele vai lá, confere as medidas, e assim ele vai. Até atingir a dimensão que ele quer. Por mais que o vídeo esteja acelerado, vocês percebem como é rápido esse rotor aqui. Quando a gente vai produzir uma rosca, olha a diferença que é a velocidade. Então, o que isso significa, né? Essa peça aqui, ela vai girar muito, muito devagar, né? Claro, relativamente devagar. E essa outra aqui que está na torre, que é a ferramenta, ela vai avançar muito rápido. Então, esse movimento combinado vai fazer com que seja produzida uma hélice na superfície desse material, dessa peça. Aí, claro, esse procedimento ele tem que ser realizado mais de uma vez, né? Até você atingir as medidas que vocês precisam. Então, lá, percebam o cavaco saindo. Olha, parece que está pegando fogo mesmo, gente, às vezes. Sai uma fumaceira, principalmente por causa do óleo. O óleo queima, porque essas temperaturas elas são bem elevadas. É bom reparar também que esse cara aqui não está com material de segurança adequado. Então, lá no final, lá ele consegue produzir a peça rosqueada dele. É um pouco trabalhoso fazer uma rosca assim. Existem formas mais rápidas, que é com os cocinetes, aqueles vocês conseguem fazer isso mais rapidamente. Eu tinha falado ontem, né, dos cocinetes. Então, olha aqui no final, ele vai lá, ajusta a rosca dele. Enfim, é um processo demorado esse aqui. Ver se eu tinha separado algum outro aqui. Esse outro processo aqui é chamado de aplainamento. O aplainamento, pessoal, ele é... Eu acho que mais adiante eu falo uma definição dele, mas aqui para vocês terem uma ideia, ele serve para a gente usinar superfícies planas. Ou seja, para deixar essas superfícies mais planas. Imagina que você tem uma peça que está um pouco abaulada, está com a superfície dela um pouco ondulada, e aí tu quer deixar ela planinha. Então tu vem nesse equipamento aqui, que é chamado de planer. Ele faz esse movimento aqui de vai e vem, ó. E isso aqui é a ferramenta de usinagem. A ferramenta de usinagem, ela remove o material dessa superfície aqui de maneira retilínea. Olha só. Ele dá um close ali. Vocês percebem, vai tirando todo o material da peça.
E isso a gente faz quando a gente quer deixar nossa superfície mais retinha ali, mais direitinha. Geralmente, pessoal, o acabamento desse tipo de processo aqui da plana, ele não é muito bom. Então, ainda talvez tenha algum outro processo posterior. Percebam o cavaco também emaranhado que sai, ó. Ah, cara, e esse tipo de operação aqui é muito lenta, muito lenta mesmo. Vocês têm que ter paciência no negócio desse. Bom, aqui também tem um outro processo de aplainamento, só que agora ele está sendo utilizado aqui para fazer um rasgo de chaveta. O rasgo de chaveta, para quem não sabe, é onde tu encaixa teu eixo. Aí tem um elemento aqui que acopla o teu eixo e essa outra parte externa aqui, que é uma camisa, e tu consegue acoplar e tu tem tipo um elemento de sacrifício ali, que é a chaveta. Olha só, esse é um processo bem convencional. Aqui a gente tem... Esse aqui para mim é o processo mais legal, que é a fresa. Olha como é que é a ferramenta da fresa, né? Ela é semelhante a uma broca de furação, mas não é uma broca de furação, porque ela não fura o material. Ela remove o material dessa... Agora vocês vão ver como é que é. Ela entra de maneira lateral aqui na peça, ó. Olha só que bacana. O cara tá lá ajustando. Bom, tá um pouquinho. Bom, essa peça gira, né, com relação a ferramenta gira com relação à peça. Ele já ajustou ali, já colocou em contato, já fez o pré-contato, agora ele coloca a girar, uma velocidade bem elevada, geralmente. Até nesse caso aí não está tão elevado, né? Esse material, isso aqui se deve porque esse material é alumínio, provavelmente. Então tu não precisa de altas velocidades, porque o alumínio é um material mole. Bom, e assim vai indo, removendo o material da peça aqui. E aí o cavaco sai dessa forma. Esse processo aqui, esse aqui sim é muito rápido, pessoal. Vocês viram uma máquina dessa operando, é muito rápido. Olha lá, aqui agora já foi mais rápido. Vê se ele coloca uma velocidade mais alta aqui. Olha só. Essa ferramenta gira numa velocidade monstruosa. O acabamento dela é mais bonito, olha aqui. Isso tudo porque, como ela é uma... Quanto mais rápido tu tira o material dessa superfície aqui, melhor vai ser o acabamento. Vocês viram que aquele processo de aplainamento lá, ele era mais lento. Então, o acabamento superficial é mais feio, ele é mais rugoso. Esse aqui não, ó. Esse aqui, olha como fica bonito. Isso porque a velocidade, ela tira o material, a ferramenta, no caso, tira o material numa velocidade muito elevada. Esse aqui é um processo de usinagem também, só que ele é de geometria definida. Não é um processo com ferramenta de geometria não definida. Aqui eu trouxe, olha só esse aqui também é um processo de fresamento. Olha só como é rápido, pessoal, a remoção de material. Esse aqui é muito rápido. Ah, e esse aqui, por fim, acho que é o último ou penúltimo. Esse aqui é o brunimento, pessoal.
quando vocês mandam ela retificar os motores de vocês, os carros de vocês, é isso que eles fazem. Eles retiram o material, né? Lá, deixam com a medida exata, e aí no final, para finalizar, para dar o acabamento do motor, eles fazem o que é chamado de brunimento. Vem essa ferramenta aqui, ó. Aqui nessa parte que está amarelada, isso aqui é um abrasivo, como se fosse uma lixa, pessoal. Cada parte aqui é como se fosse uma lixa, ó. Não dá pra gente ver aqui a imagem. E aí, pessoal, o acabamento da superfície, ele fica assim, ó. Parece que é arranhado, parece que é feio. Mas isso aqui é uma superfície que a gente chama de superfície funcional. Esses rasgos aqui, ó, eles vão acabar retendo o lubrificante aqui. Nesses risquinhos, o lubrificante vai ficar preso ali. E isso acaba melhorando as propriedades, a capacidade de lubrificação dessa peça aqui do motor. Geralmente, isso aqui é feito para veículos mais pesados, né, caminhões e tudo mais, porque esses veículos eles são mais críticos. O diesel ele polui demais, então você tem que arranjar outros meios para fazer esse motor ter um rendimento melhor. Nos veículos mais leves, nos carros normais, né, eu acho que nem todos é feito esse processo aqui. Então a gente tem esse acabamento superficial. Vocês conseguem ver daí os eixos transversais? Que às vezes a imagem do vídeo é ruim, né, cara? Bom, pessoal, se alguém tiver alguma pergunta também, então eu vou ficar só falando aqui. Se alguém quiser perguntar, pode interromper de boa aí. Acho que esse aqui. Bom, e esse aqui é o mandrilamento, pessoal. Esse processo aqui, ele é feito justamente para a gente melhorar o acabamento do furo. Inicialmente, esse furo aí ele tinha uma certa rugosidade, por exemplo, um acabamento meio ruim, digamos assim. E aí vem lá a mandriladora e ela melhora o acabamento superficial. Com essa ferramenta aqui, ó. Quando eu falo em melhorar o acabamento superficial, eu bato nessa tecla, porque é muito importante, pessoal, que a gente tenha as tolerâncias bem corretas. Para caso a gente for colocar, imagine se vocês colocam isso lá no equipamento que bombeia combustível, né? Se vocês colocarem lá no equipamento lá, por exemplo, bombeia combustível. Então, essas tolerâncias, elas têm que ser tem que tomar cuidado com isso. Você chega a vazar um produto desse, olha, pessoal, é extremamente perigoso. Também isso aí acarreta diretamente na vida do equipamento, né? Questões de manutenção. Quanto melhor for o acabamento, menos vai vibrar o teu equipamento, maior vai ser a vida desse equipamento. Ou seja, menos manutenção vocês vão ter que dar. Menos tempo gasto vocês vão estar lá arrumando esse material. Isso é muito importante porque quando um material quebra, quando um equipamento quebra, não é somente a peça ali que tu vai repor, não é somente aquele valor. Um equipamento parado, ele não está produzindo. Então, sob o ponto de vista econômico, é muito importante, porque o material parado, ele não produz. Então, quanto maior for a vida do equipamento, mais tempo ele vai passar produzindo. Deixa eu dar sequência aqui. Aqui, dando sequência então, pessoal. Então, o acabamento, né, das superfícies fundidas, ou conformadas, né, fornecendo melhor aspecto e dimensões com maior grau de exatidão. Isso aí, no caso, é o que, respondendo essa pergunta aqui, né, o que a usinagem nos possibilita? Por que a gente usina uma peça e não faz ela por conformação ou por função? Quais as principais vantagens, digamos assim, com relação aos outros processos? Em primeiro lugar, é o acabamento, né, da superfície. Que nem eu falei, o acabamento e as dimensões
por usinagem, elas são muito melhores, mas muito melhores do que uma fundição, por exemplo. Por incrível que pareça, a usinagem ela não é tão barata, mas ela é bem mais barata do que aqueles outros processos lá de fundição, de forja. Vocês viram lá como é que tem que ser os equipamentos bem maiores, robustos. O processo ele parece mais arcaico até. Então, por incrível que pareça, usinar é mais barato do que aqueles outros processos. Aqui na usinagem, né, a gente pode fabricar praticamente qualquer peça a partir de um material. Por exemplo, tu pega lá um bloco de aço, tu pode fazer o que tu quiser. Desde que tu seja habilidoso lá no teu equipamento, tu usina teu material de que tu quiser. Tu pode fazer uma infinidade de coisas em torno. Já nos outros processos, tu já fica mais limitado. Num processo de, por exemplo, lá de forja, aquele que é com martelo, vocês conseguem produzir rosca? Não tem como, isso é impossível. Na fundição, tu até consegue produzir alguns detalhes mais específicos, assim, mais trabalhados. A fundição, para quem não lembra, é quando tu vai lá, tu liquefaz o material, coloca no molde e a tua peça já sai pronta. Mas mesmo assim tem muito defeito de fabricação a fundição, né? A superfície, por exemplo, o acabamento superficial é muito ruim geralmente. Então, resumindo, né? O que a usinagem faz, ninguém faz. Então, e do ponto de vista da estrutura do material, a usinagem ela é basicamente um processo de cisalhamento, como está aqui. Ou seja, a ruptura do material por meio da aplicação de uma força, de uma pressão, na verdade, que ocorre lá na estrutura cristalina do material. Vocês já tiveram a cadeira de resistência de materiais? Essa turma de vocês? Hein, pessoal? Não, resistência não, a gente teve ensaio de materiais. Teve ensaio de materiais. E falaram alguma coisa lá de cisalhamento para vocês? O que é? Sim, falaram, a estrutura cristalina. Ah, sim, beleza. Comentaram algo do tipo. Tranquilo. Só para a gente se situar aqui. Então, o material ele é arrancado a partir do cisalhamento, né? Tu vem com a ferramenta aqui, no processo de usinagem. Aqui a gente tem o gume cortante, que a gente chama. Esse gume cortante ele entra em contato com a peça e vai removendo o material. A peça vai girando e o material vai sendo removido por cisalhamento, né? O princípio que está por trás da usinagem é o cisalhamento. Mais adiante a gente vai falar sobre a ferramenta em detalhes, mas aqui é importante vocês saberem que aqui a gente tem o gume de corte, né? A gente tem o flanco, essa parte aqui, ó, a estrutura da peça, a superfície de corte da peça, o plano de cisalhamento é esse aqui, ó. E essa aqui é o formato com que o cavaco sai. Aqui tem outra imagem aqui, feita por um microscópio eletrônico. O cavaco sai dessa forma, aqui, todo deformado, irregular. Bom, então, dando sequência aqui, né? A usinagem, ela compreende todos esses processos aqui, que alguns eu já mostrei para vocês. A gente tem o aplainamento, furação, mandrilamento, fresamento, que eu já mostrei. Ferramentas que todo mundo já lidou com serrote, pelo menos. O brochamento, o roscamento. Eu chamo de rosqueamento, não sei qual é o correto. Processo de retificação, burnimento, lapidação, polimento. A fiação também é um processo de usinagem. Limagem, que é uma ferramenta tão simples, né? A lima também é um processo, a limagem é um processo de usinagem. E o rasqueteamento. Então, pessoal, vou falar primeiro aqui, já tinha mostrado lá como é que era o aplainamento, né? Só vou definir ele aqui para vocês.
O aplanamento ele é uma operação de usinagem que utiliza uma plana, equipamento que corta o material usando uma ferramenta de corte com movimentos alternativos, montada sobre um que a gente chama lá de torpedo, né? Sua função principal é remover as irregularidades da superfície plana. Aqui a gente pode ver todos os tipos de aplanamento. Eu não sei se está animado aí para vocês, mas essa ferramenta ela tinha que estar movimentando. Então aqui a gente tem um aplanamento de rasgos, onde a ferramenta remove material nesse sentido, assim, ó. Também tem o aplanamento de perfis, o aplanamento de ranhuras em T, o aplanamento de guias. Esse daqui provavelmente vocês vão se deparar com isso aqui na indústria. Tem muitos equipamentos que utilizam guias. E tem o aplanamento de superfície côncava também. Todos conhecem essa ferramenta aqui, que é mais quadradinha, assim, e a ferramenta sempre tem esse movimento de vai e vem. Não tem aquele movimento de rotação no torno convencional. O fresamento, né, como eu já tinha falado, o fresamento ele é uma operação de usinagem também, onde essa ferramenta ela apresenta arestas cortantes ao redor do seu eixo, que a gente pode ver, ó, cada pastilha dessa aqui, ó, douradinha, isso aqui é uma ferramenta de corte. Então, isso aqui é uma ferramenta multicortante, pessoal. Essa ferramenta, ela gira e, em contato com o material lá, o que proporciona arrancar material. A gente viu no vídeo lá, a peça rotacionando aqui, ó. Esse aqui já é um equipamento mais convencional, mais antigo, digamos assim, né? Não é um equipamento automático. Pelo menos não é programado por computador. Então, a ferramenta ela pode entrar, sim, na peça, ela entra lateral, ela entra de maneira aqui por superior, ó. Então, o fresamento ele é um processo bem interessante, é bem legal. Ele permite que as peças sejam reproduzidas de uma forma mais rápida. E o movimento ele pode ser executado tanto pela peça, né? Tu pode ficar com a ferramenta aqui só girando, por exemplo, e quem se movimenta é a peça nessa mesa. Ou tu pode ficar com a peça parada e quem se movimenta é a ferramenta sobre a superfície da peça para tirar material, né? Tirar o cavaco. Bom, em outras palavras, né, pessoal, o fresamento a ferramenta de corte possui geralmente múltiplas arestas, né, como eu falei, e executa o movimento de giro, enquanto essa ferramenta que é pressionada contra a peça. A superfície usinada ela pode ter diferentes formas aqui, a gente pode ter superfície curva, superfície plana, tudo vai depender do tipo de processo, do tipo de peça que eu estou produzindo. Bom, aqui a gente tem o brunimento que eu falei para vocês, que é lá naquele processo de usinagem com geometria não definida, né, com ferramentas de geometria não definida. Olha para vocês verem como é diferente a ferramenta. E a superfície final, depois do processo lá, que tem aquela ferramenta que a gente viu, ela fica toda assim, ó, cheia de sulcos transversais, parece que está até estragada a peça, parece que não está boa. Mas é assim mesmo. Então, a gente tem o mandrilamento, né? O mandrilamento ele é um processo de usinagem também, que a gente faz para aumentar o furo ou para melhorar a qualidade do furo existente, como eu tinha citado lá no vídeo. A gente pode só melhorar o acabamento do furo. Por exemplo, onde é que isso é importante? Numa tubulação que a gente não quer que tenha vazamento, as dimensões ali dos canos que se conectam, eles têm que ser bem acabados, né? Para a gente não ter folga e para a gente não ter nenhum eventual vazamento. Claro, a gente sempre coloca um elemento de vedação lá, em tubulação, mas mesmo assim é importante que a gente tenha uma tolerância dimensional bem pequena. Então, quando a gente faz o mandrilamento, né, existe uma série de ferramentas disponíveis e uma ampla faixa de diâmetros também que a gente pode fazer o mandrilamento.
Como eu já disse, ele pode ser usado para remover material e também para dar acabamento final nos furos. Bom, pessoal, fazer a chamada antes de mostrar as questões. Só para a gente respirar um pouquinho também. Bom, o Cristiano de Oliveira está aí? Acho que o Cristiano não está aí hoje, né? Edson Soares, está por aí? Opa, Tá aí. O Elson Souza está aí, né? E Gabriel Brito? Acho que não, então. O Gabriel San Martin está por aí? Não, também. O José Fernando da Rosa? Não tá também. O João Férsula, tá por aí? e aí, professor? Tava aí, né? Tá aí. Tô aqui, tô aqui. O Clay tá aí. Já vi ele na câmera. O Lennon também tá aí. Lennon de Oliveira tá aí, né? Boa noite. O Luiz Mesquita tá por aí hoje? O Nicolas de Oliveira? Boa noite, professor. Tá aqui? Boa noite, tranquilo. O Rafael Bandeira tá por aí hoje? O Robson Ferreira tá aí? Tá acompanhando aí, meu querido? Tamo aí. Certo. O Rodrigo Bueno tá aí, né? Boa noite, professor. Boa noite. O Silvério Alves tá aí hoje? Não conhecia ainda o seu Silvério. E o Wagner Gonçalves? Acho que não tá aí também. Tamo aí, professor. Tá aqui o Wagner, tá aí? Achei que tinha Tô aí, saído, tô aí, rapaz. tô aí. Não tô aí, tô aí. Não, mas assim, pessoal, no final eu vou fazer de novo, porque às vezes tem gente que precisa sair mais cedo, né? Então, eu pretendo fazer pelo menos 2 vezes a chamada só para pegar um pouco do pessoal e depois pegar mais um pouco, porque às vezes a galera não tá por aí. Deixa eu compartilhar minha tela aqui de novo. Com você. Então, pessoal, hoje eu preparei mais algumas questões, né? A nossa matéria, pessoal, de forma geral, ela é bem enxuta. Então, dá pra gente ver o conteúdo bem tranquilo, assim. Eu não vou apurar nada com vocês, porque não adianta nada eu chegar aqui e entupir vocês de conteúdo, entupir vocês de informação, e aí vocês não vai terminar a aula, vocês não vão lembrar de nada. Então, é bom que vocês vejam aos poucos mesmo, e que vocês trabalhem os exercícios, né? Para vocês pensar no conteúdo, para forçar vocês a pensar. Até depois, eu não gosto de dar muita coisa, assim, de dar muito conteúdo, de correr com a matéria, porque, como eu falei, né, vocês vão chegar fim de semana, que é um tempinho que vocês têm, pô, vocês vão ler o material, vocês vão estar com 300 slides aqui. Não é isso que eu quero fazer. Eu quero que vocês cheguem lá e, quando tiver um tempinho para estudar, a matéria seja tranquila, seja leve de ler, estudar. O cara já está cansado fim de semana, aí, quando tem um tempinho para estudar, o cara quer aproveitar a matéria e não que isso seja um problema na vida do cara. Então vai ser sempre assim, ó. Vai ser sempre nesse ritmo, sempre com exercícios, vocês vão ter tempo para trabalhar os exercícios, vocês vão ter tempo para entregar, mas eu quero que vocês façam e que vocês me entreguem. Tanto que eu botei aqui como 20% da nota, né?
Imagina, pessoal, vocês deixam de me entregar esses exercícios aqui, vocês vão estar sujeitos somente a uma média 8 no máximo. Então, se vocês dão uma bobeada na prova, né? Então, vocês correm grande risco aí se vocês não fizerem esse... Eu não arriscaria. Tá aí, é para fazer, vocês têm tempo. Eu tô aqui para tirar dúvida. E eu queria saber se vocês têm alguma pergunta aí da matéria, do que a gente viu hoje. Se vocês acham que tá bem tranquilo, tá muito corrido, podem opinar à vontade. Pessoal, tá tudo tranquilo? Posso mandar a bala aí nos exercícios, então, né? A partir de amanhã? Tá de boa aí, por enquanto. Tá tranquilo? Por enquanto, tá. Tá certo. Pessoal, como é que vocês acham que tá o andamento, assim? Tá muito... Vocês acham que tá muito corrido? Vocês acham que tem que ser um pouco mais devagar? Não, tá tranquilo? Tá bom. Tá bom. Pra mim tá bom também, professor. Tá bueno. E vocês Deixa conseguem... para dar um timezinho. Deixa para dar um timezinho mais quando chegar nos cálculos lá. Ah, não. Cara, eu tava vendo que vocês vão ter bastante cálculo até, cara, nessa parte de usinagem. Mas não se preocupem que eu tô Lá aqui nos pra cálculos ajudar. vai na manhã. Não, vai na mãe. E, cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. Cara, depois que vocês... A gente vai ter esse tempo aqui, ó. E lá, quando chegar nos cálculos, a gente vai ter aula só de exercício. Imagina, a gente vai ter 1h40 lá para trabalhar só exercício, só dúvida. Então, pessoal, eu particularmente, eu gosto muito de cálculo. Então, o cálculo ele só tem um jeito de estudar. É fazendo. Tem que fazer e refazer. Então, por isso que a gente vai ter umas aulas bem tranquilas, para vocês terem tempo de fazer na aula. E aí vocês vão ter exercícios assim também, vocês vão fazer e vão me entregar. Até para vocês, assim, ó, é importante vocês serem avaliados diariamente, porque daí vocês podem mudar já no outro dia. Eu tô errando nisso aqui. Pronto, no outro dia eu já corrijo, já mostro aqui as resoluções para vocês, e vocês já corrigem quase que instantaneamente. Então, pessoal, não sei se lá no início vocês viram, se estava todo mundo aí, eu coloquei a correção do exercício de ontem. Alguém quer ver aí? Posso voltar lá para mostrar para vocês? Aqui, eu vou voltar. Então, pessoal, dos exercícios que a gente fez ontem, eu vi que boa parte de vocês colocou o conceito corretamente. Se eu não me engano, estava lá na página 14, eu acho, da apostila. Tinha definição de usinagem, né? Pessoal, definição de usinagem é só vocês colocarem assim, né? É todo o processo de fabricação de uma peça onde tem remoção de material. É isso que caracteriza a usinagem, isso que difere a usinagem dos outros processos de fabricação. Nos outros processos tu não tem remoção de material e na usinagem tu tem. Ponto, é só isso. E eu pedi também a definição de cavaco, que o cavaco ela é aquela porção de material que quando a gente usina uma peça, a gente tem aquela perda de material. Às vezes esse cavaco ele é reaproveitado, né? Mas eu já vi lugar que não é também. Mas vocês só precisam colocar uma coisa, que é a porção de material que é retirada que é retirada pela ferramenta, né? Retirada da peça. E a questão 2, ela pedia, né, para você citar alguns processos que eram realizados no torno. Eu coloquei cite pelo menos 3. De forma bem simples também, não precisa, se vocês quiserem explicar melhor, aí vocês demonstram domínio, né, do conteúdo. Mas a gente pode falar de vários processos, pessoal. Aqui eu coloquei só 3. Furação, faceamento, torneamento cilíndrico, pode ser externo, interno, torneamento cônico, produção de roscas e polimento. A gente pode falar a noite inteira aqui de processo, só dos processos que tem de usinagem. Alguém aí ficou com alguma dúvida, algum exercício desse aí? Acho que estava bem simples, né, pessoal?
Até falei pro Wagner aí, o Wagner disse que estava simples demais. Tem que começar um dos mais difíceis aí, né, Wagner? Não, mas não, tranquilo, mas não. Não, tá Tá beleza. bom? Tá beleza. Alguém tem alguma pergunta aí, pessoal, desses exercícios? Por enquanto, pra mim tá tranquilo. Tá, bueno, então. Vamos dar sequência. Bom, pessoal, então, esses aqui são os exercícios propostos para hoje, né? Hoje também nós começamos com as nossas aulas de dúvidas, que são ficou para terça e quarta, a gente definiu ontem. Vai ser das 9 às 10. Eu vou ficar aqui disponível, se vocês quiserem me chamar, me chame. Pode me chamar no WhatsApp também. Mas a gente tem ainda aí mais uns 25 minutos de aula e esse tempo vocês vão utilizar para fazer esses exercícios aqui. São bem simples também, lá na apostila vocês encontram todas as respostas. É só para vocês irem trabalhando esse conteúdo e irem se acostumando. Então, pessoal, falei no início da aula e tinha pouca gente. Uma coisa que eu acho bem interessante é uma ferramenta chamada LinkedIn, pessoal. Essa ferramenta, não sei se todo mundo conhece, mas ela é como se fosse um Facebook, só que é só voltado para empregos, para procurar e para ofertar empregos, né? Então, quando eu lá fiz o meu curso, ninguém me falou que tinha esse tipo de ferramenta de rede social, uma rede social para procurar emprego. Então, eu acho importante vocês olharem, chama-se LinkedIn. Essa ferramenta, vocês vão lá e procuram as vagas de mecânico. Lá conseguem ver vocês conseguem ver o que a indústria está pedindo. A gente quer um mecânico desse jeito, tal, tal, tal. Você já pode se começar a preparar para esse tipo para entrar no mercado. E assim, pessoal, as vagas elas estão aí pelo Brasil. Lá na Serra a gente tem um polo industrial que é muito bom. Tem vagas de emprego lá, eu já vejo. Meu irmão é mecânico, trabalha lá na Serra. E eles que volta e meia lá surge vaga. Então eu aconselho vocês aí a fazer a inscrição no LinkedIn. É uma ferramenta extremamente poderosa. Vocês estão vendo minha tela aí? Não, né? Tá aqui os exercícios. É uma ferramenta extremamente poderosa, pessoal. Então eu aconselho vocês a fazer uma inscrição no LinkedIn. Se alguém tiver dúvida, eu posso ajudar vocês aqui. Posso criar um perfil lá no LinkedIn, junto com vocês, e ensinar vocês como que a gente já começa, né? Procurar emprego, como que a gente olha as vagas, como que a gente faz a inscrição. Outra coisa também que nunca me ensinaram, né? Quando eu estava lá fazendo meus cursos, é como fazer um currículo. Por incrível que pareça, por mais simples que pareça, ninguém nunca me ensinou isso, e foi difícil, né? Eu não tinha o jeito, não sabia como é que fazia. Isso também é uma coisa que eu posso ajudar vocês. Acho que a maioria já está no mercado de trabalho, já deve fazer, mas como eu já tive nessa situação, eu me deixo à disposição também. A gente pode pegar uns minutos da aula, tentar fazer um currículo aí bacana. Por exemplo, os currículos lá para o meu irmão, eu sempre fiz. Ele é mecânico também e, bom, sempre ajudou ele, né? Mas é uma coisa pessoal também. Eu estou mais me referindo àquelas pessoas que nunca fizeram, têm alguma dificuldade em colocar as informações. Enfim. Bom, pessoal, vou parar de tomar o tempo de vocês. Vocês têm aí, então, até às 8h40 para fazer esses exercícios. Vamos botar assim, até às 8h30. Depois... Não, até 8h35. 15 minutos. Depois eu vou fazer a chamada e a gente termina a aula. Tranquilo aí para todo mundo? Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Só vou
Beleza? Cara, eu acho interessante essa parte do currículo aí. Acho legal da tua parte aí, passar uma visão de como fazer um currículo bem feito, sabe? Bem apresentado, porque isso é uma coisa bem complicada de fazer, sim. Sim, cara, é isso que eu tô querendo falar, sabe? Eu não tive quem me ensinasse, e acabou sendo muito difícil, sabe? No início, lá, quando tava começando, cara, foi duro o negócio. E aí, eu tive que aprender na marra, sabe? Pô, não teve ninguém para me ajudar. Então, se você precisar de alguma ajuda, a gente pega um tempinho da aula aí, eu pergunto lá pro Rafael se tem problema, eu acredito que não. Eu mostro aqui o que eu já fiz, o que eu tenho. Muitas vezes a gente coloca informações que não são desnecessárias, né, cara? E isso acaba atrapalhando um pouco também. Até esteticamente, o currículo ele também é importante que o currículo seja bonito. Enfim, agora eu gostaria até de ouvir sugestões de vocês, o que vocês acham? Vou falar com o Rafael, ver se pode, e aí a gente tira uns minutos aí na alguma aula aí posterior e faz aí todo mundo junto. Inclusive a inscrição no LinkedIn, cara, que eu acho que é fundamental para vocês. Eu não tô querendo falar, né, que você tem que sair dos lugares de onde vocês moram, mas é importante a gente olhar para os lados e ver onde estão as oportunidades. Vocês têm que ver que vocês vão ter agora uma profissão, uma formação, e isso é um diferencial, cara. Quando o cara abre a mente, assim, começa a olhar para os lados, o cara vê que tem oportunidade de emprego por todo o Brasil. E se o cara não tem medo... Opa! Cara, não peguei a última pergunta aí. Tem como botar no grupo aí só pra fazer aí? Não, tá aqui no chat, olha. Tá bom, tá. Tu consegue olhar aí? Olha aí. Ah, eu tô usando 2 celulares, meu celular tá ruim. Aí eu peguei da minha esposa, vou usar agora. Tranquilo, O rapaz. celular tá Tranquilo. dando pânico. Tranquilo. Tá, tu quer que eu compartilhe a tela aqui? Ou tu conseguiu Isso. pegar aí? Vou compartilhar Pode então. ser, compartilha na tela aí que eu só copio a pergunta aí. Tá, não, tranquilo. Tá na mão aí, pessoal. Aqui, ó. Professor. Não, tá na mão. Então, pessoal, vamos... Vocês têm até 8h35 aí para fazer. Qualquer coisa vocês me entreguem outro dia, se não conseguir fazer também. E lembrando que a gente tem mais uma hora adicional hoje, que eu vou ficar aqui na frente do computador. Se vocês tiverem dúvidas, alguma coisa do tipo, fiquem à vontade. Professor. Tranquilo. A gente se conheceu no colégio. Éramos os únicos alunos filhos de brasileiros no colégio. Era isso. E quando eu tinha mais ou menos uns 7, 8 anos, eu disse para o professor: é com a aluna que eu vou me casar. Ele morria de rir, mas também era sério. É verdade. Eu sabia desde pequeno que ela não era pra ela. Cresceu, eu senti muito por ela também. Você ficar mais sério. Rolou uma autentica vida. É muito suma. Sofreu.
dia para noite. Eu mais queria. Esta sonha. Pessoal, todo mundo pegou os exercícios aí? Só para eu interromper aqui o compartilhamento. Sim, Peguei. tranquilo. Beleza, então. Pessoal, alguém tem alguma dúvida aí? Acho que essa lista de hoje está tranquila também, né?
É só mais para vocês ir se habituando com os processos de usinagem. Bom, pessoal, acho que como ninguém tem dúvida hoje, eu vou finalizar mais uma vez com a chamada aqui, só para ver se alguém perdeu. E caso alguém tiver perdido, a gente vê aqui. E depois disso, vocês já estão liberados. Então, vou fazer a chamada aqui mais uma vez. Só dos que não estavam, né? O Cristiano de Oliveira, ele tá aí? Cristiano, acho que não apareceu hoje, né? O Gabriel Brito. O Edson tá aqui? O Edson... Sim, Edson. É que como tu já tinha respondido aquela hora... Ah, tá, não, tá. É que tu falou que quer fazer a chamada de novo? Eu vou perguntar do pessoal que faltou, sabe? Ah, tá, ok, valeu. Não, aí tu já fica tranquilo, como tu tinha respondido aquela hora, aí já fica com a presença, porque às vezes a conexão tá ruim, sabe? Aí não custa nada o cara perguntar de novo aqui. Sim. O José da Rosa chegou a aparecer? O Luiz Carlos Mesquita tá por aí, será? Não? O Rafael Bandeira tá aí hoje? Ontem o Rafael apareceu. E o Silvério Alves, acho que também não veio hoje. Pessoal, se vocês não têm mais nenhuma Professor, dúvida... Oi, diga, meu querido. esse Silvério não apareceu nem no módulo passado. Nunca apareceu. Nunca apareceu? Nunca apareceu. Cara, vou ter que perguntar pro Rafael aqui, né, cara? Senão eu vou ficar chamando o cara o ano todo, daqui a pouco o cara tá cheio de falta aí. O Luiz Mesquita aí, o Mesquita ele assiste as aulas só, ele não... Ah, ele assiste a gravação falta só, né? tarde, é só a gravação, ele é um conhecido meu, ele sim. falta tarde, ele não consegue trabalhar no EBR lá. Ah, sim, cara, lá no estaleiro lá? Isso. Aí bom, então depois eu vou perguntar pro Rafael, quando eu já coloco presença pro cara aqui. Sim. Depois. Ele fica só assistindo as videoaulas, não... sim, não tranquilo. Tá, bom de ter falado, cara. Vou perguntar pro Rafael depois. Senão, quando vê acontecer um desencontro, o cara fica cheio de falta aqui. Eu acho que, se eu não me engano, o Rafael Bandeira aqui também é o cara que vem um dia sim, um dia não, né? Eu acho que ele trabalha em turno. Não tenho certeza se foi ele que me falou. É o Leon, Vou ver então depois. Tinha um cara que me falou que vinha um dia sim, um dia não por causa do turno. Mas tranquilo também. Aí depois eu aviso... era. É o Leon aí, professor? É o Leon. Viajando, pensando no Leon, fazendo aqui pra quem se... Rapaz. Hoje também cheguei atrasado, professor. Foi mal aí. Hoje deu uma Não. encrenca lá. Meu cachorro mordeu uma mulher lá, tive que lá ver uma situação de matar o cachorro. Se tem um negócio que dá problema, é isso aí. Porra, mas essa aí é nova, nunca tinha ouvido. O pior invento. A desculpa é boa, né, cara? Essa